Carla, e é claro que a mulher fica mais exposta, o Mendes fala isso na mensagem que escreveu, porque é muito mais cobrada, muito mais julgada, né? E a Marta, até que se prova o contrário, não tem nada a ver com isso, né? Ela se relacionava com o Vorcaro, já terminou, ao que consta, né? Mas ela não participou de nenhum ato ilícito, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Não, Diego, acho que a gente já vem falando aqui do exagero, né, da publicidade dessas mensagens íntimas, inclusive até a gente salientou que nós, da imprensa tradicional, digamos assim, não fizemos reportagens com essa parte íntima. A gente se ateve ao que tinha relevância jornalística, mas caiu aí né, nas redes, e aí nas redes não se controla, e aí acaba vendo que o brasileiro gosta de meme mesmo, e aí foi e acaba expondo a mulher. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra questão nesse tweet do ministro Gilmar Mendes. Porque aí liga com que um pouco do que o Beto falou em relação à Polícia Federal, e você citou um pouquinho da coluna da Dani também, sobre como é que está sendo esse clima aí no STF. E fica na entrelinha, digamos assim, da mensagem do ministro Gilmar Mendes, a gente vê que ele não cita, ele não fez aí uma defesa ao ministro Alexandre de Moraes, que nesse momento está no centro dessa crise, né? Então, assim, sabemos a proximidade do decano da Corte com o ministro Alexandre de Moraes. É claro que o tweet por si só já é uma defesa, né? Mas aí, o que ele faz nesse tweet? Eu acho que ele, infelizmente, tá? Eu acho que acaba pegando um pouco. Eu gostaria muito que todas as autoridades do Brasil, de fato, se preocupassem com as mulheres, sabe? Realmente seria muito melhor. Mas vamos lá na entrelinha. Na entrelinha, o ministro Gilmar Mendes está criticando a condução da Polícia Federal e indiretamente criticando um pouco o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, e que aí diz, né, que deveria, de certa forma, ser o responsável pela tutela desse material e não poderia ter, ele que deveria ter determinado ali uma triagem, etc. e tal. E aí, Diego, eu acho que tudo isso merece um ponto de atenção. O Beto provocou sobre essa questão das PFs, porque eu acho que as instituições elas precisam estar atentas ao seu quadrado, né? Eu acho que, evidentemente, a PF do Andrei Rodrigues, como lembrou o Beto, não é uma PF da espetacularização. O diretor-geral da PF, se a gente for analisar todas as operações que foram feitas de emenda, de etc., eles têm uma transparência de divulgar muito que foi colhido, né? Ali eles têm fotos de apreensão, de dinheiro, de bens, de luxo, etc. e tal, mas normalmente a gente sabe das operações quando elas estão acontecendo. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve ali um cuidado muito grande em todas as transferências do Bolsonaro, nos deslocamentos do Bolsonaro da superintendência para a PF ao hospital. Todo esse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi conduzido com muita discrição em relação pela Polícia Federal. De fato, dessa vez a gente teve essa imagem do Vorcaro que o Beto lembrou bem, e esse caso do Master, ele ainda tem umas lacunas que a gente não consegue responder, porque é o que a Letícia colocou ali, tá no Congresso, é muita gente envolvida, há nas fofocas, né, nas conversas de boteco, como a gente costuma dizer, né, há muita gente dizendo não, mas o Vorcaro tinha relação com gente de todos os partidos, inclusive com o PT da Bahia, isso ainda não apareceu, então começa a existir de fato, digamos, um pouquinho de, pelo menos, a tentativa de vários atores a criar uma suspeição em relação à condução da Polícia Federal, que nesse caso tem mantido com o ministro André Mendonça um trabalho, desde que ele assumiu a relatoria, que tem aí tido uma frequência. Eu dei uma coluna nesse final de semana, conversando com pessoas do gabinete do Mendonça e com o pessoal da Polícia Federal, de que o que a gente sabe até agora, Diego, é apenas 30% de material de um celular do Vorcaro. Em todas essas apreensões, foram 8 celulares do Vorcaro apreendidos, e se a gente considerar todos os demais investigados, são mais de 100 aparelhos. Então, não dá para imaginar que essa investigação vai parar por aqui. A gente sabe que das fofocas, né, das festas de Vorcário, tem muita gente envolvida. Então, eu acho que para colocar os pingos, né, assim, nos lugares aqui, acho que a condução da Polícia Federal, a gente, como imprensa, faz essa fiscalização, tem que continuar fazendo, de olhar e ver o que a gente em eventuais deslizes, mas a gente tem que tomar cuidado para também não apontar o dedo das críticas quando convém a determinado grupo aí, né? Que agora então a gente vai criticar a Polícia Federal, ou o que está fazendo com a Polícia Federal. É claro, nenhuma instituição está passível de crítica. E é por isso também que a gente vê tanta dificuldade no Supremo Tribunal Federal, que durante muito tempo o espírito de corpo do STF é muito grande, e durante muito tempo, historicamente,
foi, de certa forma, poupado de críticas, não se podia poder falar nada. Agora, por exemplo, o que a gente vem cobrando do ministro Alexandre de Moraes? Transparência, né? Olha, se tem alguma desconfiança em relação à sua conduta, por favor, informe a sociedade. Demorou 3 meses, mas hoje veio uma nota da Viviane explicando um pouco do que o escritório dela, com 15 advogados, teria prestado ou não de serviço para o Vorcaro. O ministro Alexandre de Moraes negou ser o interlocutor das conversas com o Vorcaro, mas ele ainda não respondeu, Diego, e eu insisto, ele não respondeu se ele conversou com o Vorcaro no dia da prisão dele, isso não está negativo, ele não negou isso ainda, nem confirmou, não disse ainda que perícia foi essa, né, que ele realizou para comprovar que ele não seria interlocutor, e mais do que isso, como ele, ministro Alexandre de Moraes, obteve o material em que ele supostamente mandou para a perícia, porque esse material está sob sigilo. Então, tem ainda algumas perguntas para serem respondidas, e eu acho importante que a gente continue aqui, como imprensa, o papel que nos cabe é, sem pré-julgamentos, cobrar das instituições que elas façam o trabalho delas, e cobrar das autoridades que elas respondam com a maior transparência possível, porque ninguém quer condenar ninguém de antemão, né? A justiça tem que seguir aí os seus trâmites legais. Mas a gente precisa ter a maior transparência possível nesse caso, antes de querer, já que um STF está, digamos assim, no centro da crise, vamos então descredibilizar a Polícia Federal? Assim a crise só vai escalar, e é aí que a gente não vai ver mesmo um fim nesse túnel, né? Porque realmente tá difícil todo mundo, ninguém consegue apostar onde vai acabar. Desse jeito, com certeza, não vai acabar muito bem, né?